Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com uma oportunidade de trazer uma breve reflexão para a vida dos irmãos. Iremos continuar ainda com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, que é o bloco que escolhemos para este momento, né? Fizemos algumas meditações anteriores e iremos dar continuidade, dando assim prosseguimento à reflexão com base nesse bloco. Sabemos que essa parte da carta é a parte prática em que o apóstolo Paulo traz para a vida daqueles irmãos, e no capítulo 17 de Atos, do 1 ao 9, relata a viagem missionária do apóstolo Paulo, especificamente para essa cidade, e dentre essa viagem ele funda esta igreja, mas mesmo assim ele não pôde ficar por causa da perseguição que estava intensa. Então ele vem, funda a igreja, ele não estava ainda pronto para morrer pelo evangelho e viaja rapidamente para tratar de outros assuntos. O tema principal desta carta é a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, e dentre essa temática, gloriosa, do grande dia do Senhor, nós precisamos aprender e entender que estamos no meio de um processo e de que um dia Deus virá buscar a sua igreja. E precisamos ter fé, segurança de que o próprio Deus está no controle de todas as situações. Estamos vivendo em momentos delicados, e dentre esses momentos nós precisamos saber que o nosso Deus nunca é pego de surpresa e de que um dia ele irá findar o seu processo com o grandioso dia do nosso Senhor. A gente vai meditar especificamente, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, mas nós iremos meditar do verso 6 ao verso 8. Já vimos que dentro dessa parte prática desta carta, o apóstolo Paulo nos traz a ideia de que devemos viver em santidade para agradar a Deus, o verso 1, para obedecer a Deus, o verso 2 e 3, para glorificar a Deus, o verso 4 e 5, e devemos andar em santidade para sermos poupados do julgamento de Deus. Então vamos para o texto propriamente dito, o verso 6 ao verso 8, e que diz o seguinte: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então, estamos diante de um ponto, onde devemos andar em santidade para sermos poupados do julgamento de Deus. O apóstolo Paulo traz um princípio aqui. Esse princípio é que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele disciplina quem ele quer e da forma que ele quer. E aqui nós devemos tomar algo importante para as nossas vidas, é que, veja, nós sabemos que nós somos eleitos de Deus, somos escolhidos do Senhor, mas nós precisamos atentar para as direções, que Deus orienta a partir da sua palavra para caminharmos da forma como Ele quer. Então, lá em Romanos 8, verso 1, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus. Mas dentre essa questão de que não há nenhuma condenação, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é o vingador das coisas que está diante da sua justiça, né? Das suas ações. E dentre essa questão, nós devemos aprender um princípio de que, como cristão, como eleito do Senhor, nós devemos ter a preocupação de vivermos de acordo como o Senhor prescreve. E aí ele fala no texto, né? Nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Nós devemos viver uma vida onde o nosso testemunho deve ser de acordo com a palavra do Senhor. Por quê? Porque aquilo que praticarmos aqui, seremos julgados, né? Lembram de Davi, né? Um servo de Deus, né? Um rei segundo o coração do Senhor, mas devido à sua atitude em não fazer o que era reto aos olhos de Deus, ele precisou ser punido, né? E as consequências da sua vida devido à sua atitude errada perante ao Deus eterno. E Paulo está trazendo essa questão aqui de que, veja, nós somos aqueles que conhecemos a Deus, nós somos aqueles que entendemos que o Senhor é que rege as nossas vidas, e devido a isso nós devemos andar em santidade para não sermos julgados pelo Senhor. E às vezes nós não conseguimos entender esse privilégio, né, de que Deus nos elegeu para uma vida vivida de acordo como Ele prescreve, né, como Ele relata lá em Deuteronômio, de que nós somos povo dele e devemos andar como Ele ditou, como Ele falou, como Ele colocou em sua palavra, para termos uma vida assim que o agrade. Dentre essa questão, aí ele vai trabalhar mais uma vez de que nós não devemos viver uma vida de impureza, porque o nosso Deus é santo, e dentre essa temática nós também devemos ser santo, e a nossa luta, a visão que ele nos traz é essa, de que devemos lutar contra a nossa própria natureza, confiando em Cristo. Por quê? Porque Ele é que dá o seu Espírito. Como fala no finalzinho do texto, o Senhor nos dá o Santo Espírito para vencermos esses intempéries de nossa vida. Em meio a este momento em que estamos vivendo, em meio a esses momentos delicados, onde estamos confinados, aonde estamos nos nossos lares, aonde devemos testemunhar às nossas famílias, aos nossos vizinhos, estar pronto para quando sairmos deste momento testemunharmos aonde estivermos, mas testemunharmos de acordo com a sua palavra. E dentre essa questão devemos agradecer, porque o Senhor nos dá a força a partir do seu Santo Espírito para vencermos esses desafios. Um outro princípio que o apóstolo Paulo traz é que o Senhor, ele é vingador. O Senhor, ele é justiça. O Senhor, ele é amor, mas ele é justiça. Esses dois pilares andam juntos. E Deus um dia irá vingar todas as obras realizadas pelos homens. E devemos esperar isso fielmente, o grandioso dia do Senhor, a volta do nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja, como o juiz supremo, aquele que tem força, aquele que aonde todos os joelhos se dobrará diante dele. E ele vingará os mártires, né? Aqueles que morreram pelo Evangelho, aquelas pessoas que hoje vivem uma vida corrupta, que não consegue ter uma vida de buscar a Deus. O Senhor vingará todas essas causas.
e devemos ter fé e acreditar que o nosso Deus, ele é um Deus vingador, que quando ele voltar como juiz supremo, irá fazer a sua justiça prevalecer, restaurando sim a sua igreja para aquele glorioso dia. Que Deus nos abençoe, nos dê força e fé, e que Ele nos dê a certeza, né, e a esperança de que esse dia está mais perto do que longe. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão escutando esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Sim, Deus, obrigado pela oportunidade de termos aqui a exposição da Tua palavra, em saber de que um dia o Senhor voltará para resgatar a Tua igreja, e que tenhamos essa certeza, na fé, crendo no Senhor Jesus, de que estamos no meio de um processo e que um dia o Senhor estará vindo, resgatando e restaurando a tua igreja para um reino eterno, um reino celestial, um reino preparado antes da fundação do mundo para aqueles que o Senhor escolheu. Fica conosco, nos dá sabedoria, entendimento, fé e nos ajuda a viver uma vida em santidade, em nome de Jesus. Amém.